Quer fazer alguma pergunta, irmão? Só um esclarecimento, irmão meu, Sim. em direção da Filadélfia, por a forma que nosso soberano Pai tem usado o mensageiro de Filadélfia, e a cada dia nós sejamos amadurecidos nessa última hora em concordância, porque os críticos estão no nosso meio. E como o Pai tem usado a sua boca grandemente para falar, a compartilhar do amor de Deus com os demais, que nós sejamos sóbrios nessa última hora, de estar em concordância pelo poder da palavra, porque a obediência, ela gera bênção, e muitos e alguém clamam por Ialcha, e estão no nosso meio em discórdia, com heresia, e eu vejo a forma que o Pai tem levantado não só o irmão Radamé, não só a você como mensageiro, mas tem vários irmãos que ele deu o dom da sabedoria Sim. para estar combatendo essas heresias, e os demais irmãos permanecer em silêncio na unidade, para que não haja atrapalho, discórdia, porque assim como o Pai levantou cada um de nós que somos membros do corpo de Alcha, nesse momento, em louvor, em adoração, em verdade, para servir de exemplo aos demais que estão em nossas voltas, na cidade, no estado que você está, que ali ficou a proeza e está a proeza de Alcha, a obediência pelo mensageiro de Filadélfia. O Pai tem abrido a minha boca aqui nessa cidade de Balsas do Maranhão há muitos. E eu não consigo dizer para Filadélfia hoje do ódio, do rejeitamento, do desprezo que eu tenho aqui nessa cidade. Mas só que é o amor de Alcha, que é por nós, é que mostra a nossa conduta por algo que nós carregamos, não só como uma obrigação, mas sim como um brilho de luz do amor do Mestre que habita em nós, para estar em obediência com o mensageiro em Filadélfia. Sejamos ouvidor da mensagem com clareza, mas também com mansidão, com temperança, com domínio próprio, para que nós possamos ajudar aqueles que estão em nossa volta, que eles não estão lá porque querem, nem querem estar lá se eles soubessem do que o Pai fez por nós. Então, muitas das vezes, atrapalha. Então, eu vejo a irmã Vânia, eu sei que ela sofre muito com isso. O irmão Nelson Zacarias sofre muito com isso. O irmão Radamés, quando leva mensagem, sofre muito com isso, por causa das críticas, dos contendeiros. Então, eu vejo que você, meu irmão, como a forma que o Pai tem usado, o poder da palavra, da revelação dos seus segredos a nós, somos muito gratos a você, meu irmão. Muito grato, e é em oração, é em jejum, é em consagração, que nós somos fortes, que nós somos vencedores. Então, a todos que estão ouvindo o mensageiro hoje em Filadélfia, nas Prudente, aonde você estiver, não se rebele contra a mensagem do mensageiro. Não crie grupo, não crie divisão no corpo de Alcha. Porque por mais que nós sabemos que o nome do nosso mestre é Yalcha, se nós criamos divisão, não está assim completo como ele quer que nós sejamos para os demais que estão à nossa volta. Então, que essa mensagem de hoje, que ela serve de aprendizado pelo despertar de Yalcha, pelo mensageiro, por os membros do corpo de Yalcha, seja ele no louvor, seja ele na palavra, seja ele na oração, mas que juntos sejamos mais fortes cada dia. Gratidão, meu irmão, por cada um que tem feito as jurisprudências, a Atalaia ideal, pelo poder da palavra do nosso mestre. Irmão, talvez muitos irmãos não entenderam. Eu comecei a lançar vídeos no YouTube, eu nunca monetizei o meu canal, justamente para poder não dar lugar para essas pessoas críticas que existem aí hoje, aí os pastores e outros críticos que tem aí. E aí, como o irmão está falando aí, no nosso meio surgiu pessoas que querem só criticar. Na maioria das vezes, os que criticam é os que não faz nada para o eterno. Eles ficam caçando uma maneira só para poder criticar. E aí, o que acontece? Eu não vou no YouTube pedir monetização, não vou pedir like, não peço dinheiro, não monetizei meu canal, comecei a lançar vídeo desde 2017, não estou no YouTube para poder fazer gracinha nem receber glória, não tenho interesse em aparecer aqui e poder ser aclamado, não gosto de ser chamado de mensageiro. Ah, pode até falar, beleza, mas eu prefiro que me chama de irmão Romeu. Por quê? Porque eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém. Estou aqui para poder cumprir uma missão que o Eterno me entregou, que é mostrar todas essas revelações. Vai ter irmãos que vai aceitar? Beleza, vai. Vai ter os irmãos que não vai aceitar? Vai ter também. Vai ter os críticos? Vai. Mas eles só vão entender
que nós passamos por aqui trazendo essas mensagens, depois que aconteceu o arrebatamento, eles vão entender que nós não estávamos aqui fazendo gracinha para ninguém, nem querendo aparecer para ninguém. Agora, se eles acham que a nossa mensagem está errada, então eles param e pensam: será que a mensagem que eles têm é mais valiosa do que a nossa, ao ponto deles subir no arrebatamento e nós ficar para trás? Ou será que eles acham que vão subir junto conosco? Se eles acham que nós vamos subir junto com eles e eles vão subir junto conosco, então por que eles não guardam essa palavra para eles? Porque se eles tivessem o chamado do Eterno para poder trazer essa mensagem para essa última hora, eles teriam começado essa obra muito antes de mim. Eles já tinham aparecido falando de Emmanuel Macron, falando do falso profeta, falando de todos esses sinais que apareceram no céu, falando sobre todas essas revelações que nós trouxemos, e todos esses entendimentos da Babilônia, o Deus porco, a Trindade, eles já teriam aparecido e feito essa obra antes de mim. Então, o que eu quero dizer, eu não estou aqui querendo ganhar like, não estou aqui querendo receber glória, para mim, tanto faz. Se eu fosse pensar nas pedradas que eu já levei lá atrás, quando o arrebatamento não aconteceu, eu tinha parado, não tinha lançado mais nenhum vídeo, eu tinha falado: não, larga para lá que o Eterno então levanta outro. Não, eu falei: eu vou continuar, porque eu quero fazer parte do Filho Varão e eu entendo que o Eterno tem uma mensagem para essa era. Eu entendo que nós estamos na era de Filadélfia, que existe um grupo de pessoas que vai ser arrebatado, então eu quero estar junto com esses irmãos. Então, o que eu faço aqui, meus irmãos, vocês podem ter plena certeza que eu faço por amor a cada um dos irmãos e faço por consideração a Ial e a Ialcha, que aí eles estão acima de tudo. Em segundo lugar, porque eu amo os irmãos, senão eu não estaria aqui lançando esses vídeos e nesse empenho, estudando e tirando. Não, eu estaria fazendo casa mais do meu irmão lá, trabalhando, e largava esse negócio aqui do YouTube, porque eu não sou monetizado, não recebo nada aqui, então não estou aqui para receber glória de ninguém. Estou aqui exclusivamente por causa do Eterno, por causa de algo, e por minha causa também, que eu quero fazer parte do Filho Varão e tenho interesse em levar quanto mais irmão ao crescimento, mais interesse eu tenho. Então é isso aí que os irmãos entendem. Aleluia, assim seja. Assim seja. Seja. Louvado seja. Irmão Milson, tem um irmão aqui, o irmão Mica, tá pedindo para o irmão, se possível for, dar uma pincelada sobre o casamento no civil. Tem irmãos do corpo de Alcha que não sabem ainda. Aí colocou assim seja. Sim. Irmãos, veja bem, vários irmãos já me mandou mensagem aqui, que eu já falei, mas eu nunca fiz um vídeo com respeito a isso. Talvez uma hora eu faça um vídeo completo falando com respeito a isso. A união estável não é casamento, irmão. A união estável, na verdade, ela é feita para a garantia da própria pessoa que está ali envolvida com outra pessoa, para depois ele ter como ele correr atrás para receber algum direito, alguma parte dele ali, ele passou pelo casamento com aquela pessoa ali. Mas não é um casamento. A união estável não é um casamento. É tanto que o homossexual aí, gay, vai lá e faz união estável. Mas se ele for lá querer casar no cartório, o cartório não vai casar ele. Por quê? Porque, por enquanto, a lei do Brasil ainda não chegou nessa deturbação. Eles ainda estão seguindo a lei do Eterno. A lei do Eterno intitula que a pessoa tem que ir no cartório para poder casar. Tem pessoas que vão virar para mim e falar assim: mas lá na época de Adão não existia o cartório. Tá, beleza, até na época de Adão não existia o cartório, mas até na época de Adão ali, até na época de Abraão, casava irmão com irmão. Um irmão casava com a irmã dele, Abraão era casado com a irmã dele. Porém, chegou uma hora que o Eterno criou lei, o Eterno falou: isso agora é incesto. Moisés, passa as leis para eles aí, mostra para eles que isso aí agora é incesto e é pecado. Então, o que acontece? Muitas coisas ali que Moisés deixou ali são leis civis e leis também que o Eterno estipulou que nós temos que seguir. Então, a questão de casar no cartório, por exemplo, é uma delas. Por isso que o Ialf falou assim, ele falou com o Ialf assim: mas Moisés permitiu dar carta de divórcio. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Aí Ialf virou e falou assim: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. O próprio Ialf falou: Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Aonde você vai conseguir uma carta de divórcio a não ser no cartório? Então, irmão, no cartório está o juiz. E juízes foi colocado pelo Eterno no Velho Testamento. Tem a época dos juízes lá. Os juízes de Israel. Leia lá no livro de Juízes. O Eterno colocou juízes. Então, o Eterno colocou homens para trabalhar junto com Moisés como juízes.
Então, existe a lei do cartório hoje que tem que ser respeitada. O Eterno considera como casado quem vai lá no cartório e registra lá o casamento no cartório. União estável não é casamento, você ainda está solteiro. Tem pessoas que falam assim, mas Rebeca lá, ela veio e tal, mas porque não mostra, irmão. Mas se você ler o livro de Ruth, fala que Boaz, que representa Boaz, foi até os juízes, foi naquela casa ali, quando ele chega naquela casa ali, naquela cidade ali, representa o cartório ali, aquela casa. Lê lá o livro de Ruth, você vai ver. E aí Boaz, diante dos juízes e diante das testemunhas, falou, eu vim aqui para que vocês saibam hoje que hoje eu estou tomando Ruth como a minha esposa, e vocês são testemunhas diante dos juízes ali, então foi tudo legalizado. E aí eles mesmos viraram e falaram, não, nós estamos vendo aí que você tomou Ruth agora diante de nós, e nós somos testemunhas. E que ela seja, então, como Raquel lá, que Jacó tomou como esposa. Então, ele foi lá diante dos juízes, fazer bonitinho. José teve que pagar um dote, documento, tinha documento, dote ali, ele não podia casar com Maria, ele podia pegar ela e já juntar com ela, não. Teve que pagar um dote para o pai dela ali, tudo legalizado no papel, porque se ele chegasse lá e falasse que ela não era virgem e quisesse devolver ela para o pai dela tinha que aceitar. E é tanto também que a mulher também tinha que pegar o lençol breado de sangue ali para provar lá que ela era virgem. Então, tudo tinha que ser registrado em cartório, documentado. Não é bagunçado igual hoje, que as pessoas vão lá e juntam com o outro, faz uma união estável. Ah, mas eu vivi com ele 10 anos. Viveu 10 anos, viveu em fornicação. Existe uma diferença entre fornicação e adultério. Adultério é quando a pessoa é casada e vai após outra pessoa. Fornicação é a pessoa que ainda está solteira. Então, a pessoa que está em união estável, ele não casou. Ele está em fornicação. E aí, para o Eterno, ele está fora. Porque Luiz de Galo fala, os beberrões, os ladrões, os fornicários não herdarão o reino do céu. Não é ganhar a salvação, não, irmão. É herdar o reino. Então, para herdar o reino, você tem que fazer tudo certinho, começar tudo certinho. Quer se juntar a uma mulher e tornar só uma só carne? Primeiro vai do cartório, para depois pedir a bênção do Eterno. Não é pedir a bênção do Eterno e depois ir lá no cartório, não. Porque se você pedir a bênção do Eterno, você não vai ter a bênção do Eterno, porque você não está casado, você está em prostituição, você está em fornicação, você tem que ir lá no cartório, aí vai estar as testemunhas lá, e aí o juiz vai virar para você, eu vos declaro casado. O Eterno, naquela hora ali, considerou como casamento. Aí, se você quiser separar, você vai ter que ir no cartório pedir carta de divórcio. É permitido separar, Ramos? O Eterno odeia o divórcio. Mas se for para poder viver brigando, ele permite, mas tem que estar lá para ganhar uma carta de divórcio. Como é que você vai ganhar uma carta de divórcio em união estável? Não vai ter carta de divórcio em união estável. Você não está casado? Ok, irmão? Tem mais alguma pergunta? Paz de alça, meus amados irmãos. Eu estou com uma dúvida, meu irmão. Na situação, sim, que o irmão foi chamado, no meu caso, fui chamado, o nome de Al e Alcha, estou aí na fé aí. A mulher incrédula não aceitou os nomes. Antes de Al me chamar, eu já tinha ela com meu filho e tudo. Porém, aí eu entendo aí essa parte aí que tem que casar. Mas, porém, ela não quer, não liga com esse negócio de casar e nada e não quer. E aí, como que eu fico perante a igreja, perante o Eterno, numa situação dessa? Eu continuo em fornicação? Eu tenho que largar ela? Como que faz? Irmão, a questão, eu só entrego na mão de... Quando você pratica o ato ali, aí você está em fornicação. Aí quando você faz essa pergunta aí, a pergunta é o seguinte, é agora que entra a questão do reino, não é questão de salvação. Salvação, a pessoa já está salva, ela é predestinada, ela está salva. Só que o reino ele é tomado por esforço. E aí o que acontece? Ela fala assim, quem ama sua mãe, seu pai, seu irmão, sua mulher, seu filho mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. É um rompimento, uma coisa seríssima. Então, é agora que vai entrar a questão do reino, porque aí vai depender do esforço. Então, a pessoa tem que chegar e falar para a pessoa, ó, eu gosto mais de você, você quer ser meu marido? Aí, se o homem nega, é porque não ama a mulher para ser esposa dele. Se a mulher nega o homem, do homem casar com ela, porque ela não quer ele então como marido. Porque quando um homem quer um amor comigo, eu falo, lógico que eu quero você como a minha mulher, como a minha esposa, eu quero você
pro resto da vida como a minha esposa. E a mulher também vai falar, eu também quero você. Então, qual é a barreira? Não existe barreira, meu bem. Nós dois vai lá e vai passar por cima de tudo, porque eu te amo mais do que tudo, então eu quero lá estar casado com você. Aí, então, você vai se tornar uma só carne, porque você está com uma pessoa. Porque se tornar uma só carne não é só deitar e ter relação, não. É querer aquela pessoa para você. Igual Adão e Eva falou assim, ó, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Como é que você acertou? Você fez uma agora que é essa que eu queria. Então, eu quero, não existe barreira. Aonde nós vai casar? Ah, nós temos que ir para a cidade, nós vai lá. Ó. Ah, mas aqui não tem juiz, não tem em tal lugar. Não, nós vai lá, porque eu te quero como mulher, e a mulher também vai virar para mim, e eu também te quero como marido. Então vamos assinar lá. Eu assino o que tiver que assinar, mas eu quero você como meu marido, como minha mulher. Se a pessoa põe uma barreira, então a pessoa não está amando aquela pessoa como o seu marido, ou aquela mulher também não está amando aquela, ou aquele homem não está amando aquela mulher como a sua mulher, para ser sua mulher. Eu, por exemplo, a minha esposa, nós duas esposas, e ela fala, não, Romildo, você quer casar comigo? E eu falasse, não, é porque eu não estou querendo ela então como esposa, eu estou querendo ela então só para poder nós dois ter relação e pronto, satisfazer e vamos viver aí, ó. Largou, aí a hora que larga, ainda vira e fala assim, ah, nós largou, mas nós não era casado. Fala desse jeito, mas nós não era casado, nós era só juntado, nós só tinha união estável. Tem pessoas que chegam a falar desse jeito. Ah, não, nós também não era casado, não. Outros falam, não, nós vamos só juntar. Se der certo, bem, se não der, cada um caça seu rumo. No caso, aí você vai ter que jejuar, pedir o Eterno aí, para ver o que o Eterno faz, né? Pedir o Eterno a resposta. Mas é isso aí. Oi, irmão Romilson. Eu tenho Irmão mais umas Romilson. perguntas aqui Sim. para estar fazendo para o irmão. Eu pesquisei lá em Israel ele não tem que o casamento civil. O casamento deles lá é só casamento religioso, né? E até que tem outro nome, o nome não é casamento, né? O irmão tem conhecimento Mas disso? você pode buscar lá, então, que vai ter lá a documentação, vai ter alguma coisa lá. Tem, né? Porque, desde a época de Moisés, ali, quando você lê, você já vê lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, falando sobre a carta do divórcio. Não existe divórcio em união estável. Não tem divórcio em união estável. O divórcio Certo. só acontece quando a pessoa é casada em cartório. Tá bom, seria aqui umas testemunhas dos pais lá, da noiva, do noivo, do marido e da esposa, que assinaria lá e dava essa carta, né? Poderia ser assim. Sim, Agora, tem carta lá, tem documento, agora, O tem irmão testemunha, tem documento. outra O irmão pergunta, Ramés. irmão Milson. Não está tarde demais, porque sabemos que o arrebatamento aí do filho varão tem pouco mais de um mês, né? E o guardar também o início da tribulação, onde que a igreja Filadélfia ela vai ser guardada. Então, não é tarde demais para estar impondo que isso aos membros do corpo do Mashiach? Não, você vai lá e dá a entrada nos papéis, aí o Eterno já viu sua iniciativa ali, né? Então, agora, você vai lá e dá a entrada nos papéis, e aí você faz um propósito diante do Eterno aí. Olha lá, eu vou continuar aqui agora, nós vamos continuar agora como namoro, então. Nós não vamos ter relação sexual, nós vamos estar namorando, igual o José namorava com Maria, não namorava antes de ter relação. Namorar não é pecado. O pecado é Tem o que ato haver sexual sem estar casado. tem que haver o entendimento, irmão Romilson, do casal, né? Porque eu acredito, assim, Mas que aí a mulher tem que relacionamento nenhum aceitar, ué. ele vai Então, mas a mulher, ser aí se a levado mulher, adiante sem a prática do sexo, né? mas aí se a mulher não aceitar e esperar até consumar o fato, é porque ela também não quer a pessoa, né? Fica complicado. Por isso que tudo na escritura tem que começar certo. Aí as leis, o pessoal entrou com isso, entrou com aquilo outro, as denominações, um pastor larga a mulher hoje, amanhã já casa com outra, depois larga a outra e já casa com outra. Aqui mesmo onde eu moro, eu conheço vários pastores que já casou 2, 3 vezes. Por quê? Porque o cara já não respeita mais a palavra do Eterno. Para eles, você fala, não, eu estava casado naquela hora, agora eu já não estou mais, agora eu estou solteiro. Aí vai pegar outro. Não, agora eu estou casado. Não, agora eu não estou mais, não. Aí vai virando aquela parte. Aí quer que o Eterno se adapte ao pensamento da pessoa. E não é assim. Olha quantos homossexuais, quantos viados que tem aí, gay e mulher lésbica, que abriu denominação e estão falando que é certo. Aí, Irmão não, a Romilson. Bíblia não condena o homossexual, não. Se adapte à opinião deles. Sim. Irmão Romilson, por Sim. exemplo, meu caso.
eu e meu esposo agora, nós somos casados, mas nós somos divorciados. Eu era divorciado e ele era divorciado. Quando eu conheci Al, eu namorava o meu marido. Só que nós tivemos 2 anos namorando, nós não tivemos relação sexual. Só fomos ter depois de casado. O fato de nós ter casado, nós dois sendo divorciados, nós podemos não herdar o reino? Vocês estão colocando eu como juiz, né? Não, eu fiz uma pergunta para saber se, porque os meus irmãos lá de Portugal, eles disseram que depois que eu casei, eles não fazem o partido do pão comigo, porque eles falaram que eu sou uma prostituta, porque eu sou divorciada e casei de novo. Não, a questão da escritura ela é difícil, viu, para poder as pessoas seguir, porque tem várias passagens que, igual o livro de Romanos, capítulo 7, o Eterno ele não aceita o divórcio. O Eterno ele não aceita o divórcio. Quando ele colocou Adão e Eva ali, ele só arrumou uma mulher. Ele não arrumou 2 mulheres para Adão. Só arrumou uma. E só arrumou um marido para ela. Ele não arrumou 2 maridos para ela. Então, é um casal, um casal. Vai casar aqui, beleza. Aí, agora, o que acontece? A pessoa vai diante de uma religião, vai no cartório, vai numa religião, aí faz 1000 juramentos, até que a morte os separe. Você aceita? Aceito, até que a morte separe. Eu quero ele, até que a morte separe. Aí depois vem o imprevisto, eles pegam e largam. Aí agora, então, aquele juramento que fez lá diante do Eterno, então, até que a morte separe, não vale mais não. Só valeu até ali. Agora não vale mais não. Porque jurou diante do Eterno, ó, nós vamos ficar casados até que a morte separe. Os 2 jurou. Agora não vale mais não. Por que ele jurou? Porque ele jurou porque eles entenderam que é igual a Adão e Eva. Então vem o apóstolo Paulo e fala, a mulher que se apartar do seu marido, que não se case novamente. Se casar, o homem também é a mesma coisa. Se casar, está em adultério. Aí ele vira e fala assim, morrendo um, ambos estão livres para casar novamente. Aí ele pega e fala, se vocês ficarem seguindo a lei de Moisés, você está em adultério. Adultério com quem? Com Yahvé. Por quê? Porque Moisés já tinha morrido. Então, aquela lei ali ficou para trás. Agora era seguir Yahvé. É complicado, porque o que separa é a morte. A morte rompe. A morte rompe o vínculo na hora. Aí, agora, pronto, está liberado para casar. Então, é por isso que quando a pessoa vai casar, ela tem que pensar 10 vezes, 100 vezes antes. É mulher para mim? O homem também é a mesma coisa. A mulher também é a mesma coisa. Será que esse homem aqui é para mim mesmo? E depois eu vou ter que tolerar essa tranqueira aí. Se esse trem for uma tranqueira, eu vou ter que tolerar essa tranqueira até a morte. Mesma coisa, então, tem que falar, se eu casar com a tranqueira, eu estou lascado. Se eu casar com... Por isso que existe o namoro. Chama-se namoro. Vai namorar. Namora aí, ó, 1 ano, 2 anos, se for preciso. Para um ver o outro, ver se os 2 se identificam. E na hora que eles casar, aí já vai guardar, esconder o que ele é durante aí 5 meses, 1 ano de namoro, não. Ele acaba manifestando o que ele é. Aí casou sabendo que ele é problemático. Casou sabendo que ele é problemático. Então agora tolera. Não larga, não. Tolera ele até o final. Ô, irmão, mas na época a gente não tinha entendimento. Irmão, é complicado, mas tem que... Celso Machia, meus irmãos. Eu queria fazer uma pergunta ao irmão Romilson e a toda a igreja, né? Saul, ele fala em 1 Coríntios, irmão Romilson, as respostas e perguntas acerca dos casamentos. No capítulo 7, são 40 versículos a respeito sobre casamentos, né? Casando ou não casando, há várias situações aqui. Eu não vou entrar nesse mérito, até eu peço à igreja que dê uma olhada, medite, né, em Al Yalcha, e até o irmão Romilson. A minha pergunta ao irmão Romilson, é pertinente em relação a isso, porque teve alguns irmãos em Al Yalcha, né, que não permitia que, se não fosse casado, fosse emergido, né? Então, eu queria perguntar para o irmão Romilson se existe um critério para ser emergido, já que nós conhecemos o nome, né,
e João Batista ele batizava, né? E não via a pergunta se a pessoa era casada ou não casada para ser emergido. E tinha uns irmãos. Então, irmão, a imersão é para arrependimento de pecado. Sim. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Yahweh para perdão dos vossos pecados. Aí eu vou lá e falo, não, eu quero me emergir. Aí vou lá e faço imersão. Aí eu vou e continuo em fornicação. Então não adiantou nada. O batismo é para arrependimento de pecado. Eu tenho que batizar e virar para agora. Eu vou parar a romper com esse pecado aqui. Ó. Pronto. Ele tem que largar. Ele tem que deixar aqui para um lado. Então, relação sexual namorando, ele não está em pecado. Mas a partir da hora que ele está em prática de ato sexual, aí ele está em fornicação. Por isso que eu estou falando que namorar não é pecado. Tem uma irmã que perguntou para mim, falou, não sei se foi para mim, se foi para minha esposa, falou, não, tem uma irmã aí que já é de idade. Aí os dois agora não tem sexo mais, mas eles vivem de namoro, aí sim. Pronto. Pede perdão ao eterno lá e vai viver como só namorado ali. Pronto, não tem relação sexual. Porque na hora que faz o ato sexual é que tem fornicação. Namorar não é pecado. Maria e José namorou, depois casou. Assim seja. Obrigado, meu irmão. Mas isso aí os irmãos oram ao eterno aí, pede entendimento. E a questão do reino. É o reino que pega. Não é a questão da salvação. Porque tem pessoas que creem em álcool. Eu creio em álcool, mas ele não conseguiu libertar do álcool, ele não conseguiu libertar. Essa é a salvação porque ele está bebendo, porque ele está fumando. Não é assim, não. A salvação, ali quando Paulo fala no livro de Gálatas, ali ele está falando de reino. Não herdarão o reino, entrar no reino milenar. Entrar no reino milenar, ele é tomado por esforço. Aí a pessoa tem que matar a vontade da alma e da carne. Aí ele tem que pecar. Ele tem que romper. Ele é obrigado a romper com todo tipo de pecado se ele quiser entrar no reino. Se ele não romper, ele não entra. O reino, se ele tiver de mal do irmão, ele não entra. Se ele tiver de mal do irmão, ele não entra. Agora imagina, ele está em fornicação. Ou ele está bebendo. Ele está viciado em cigarro. Está viciado em droga. Como é que ele vai entrar? O reino é tomado por esforço. E todo aquele que se esforça entra nele. Porque fala que é mais fácil passar o cabelo no fundo da agulha do que um rico irmão. Irmão, o apóstolo Paulo ele chega a virar e fala assim: é melhor a pessoa não casar, ficar igual eu. Aí ele fala assim: quem é casado, que viva como se não fosse. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: agora chegou um ponto agora que ele não pode viver só para a mulher dele, nem a mulher dele viver só para ele. Porque tem pessoas que vivem só para a mulher dele, tem mulher que só vive para agradar o marido. Então, aí ia para onde ele não precisava. Então, ele ficava livre para poder servir. Mas que tem o julgo também desigual. Um é crente, o outro não é. Aí é julgo desigual. O que é julgo desigual? Você coloca uma vaca no não vai bater. Tem que ser 2 bois pareadinhos, até no mesmo tamanho, para os dois andarem juntos e carregar a canga junto. Então, a pessoa ia alta. Aí os dois é julgo desigual. Mas aí a Bíblia fala, já que casou, não separa, não. É o tanto que casamento é sério. Fala, não separa, não. Tolera ela que não é crente. Não larga ela. Se ela consiste em viver com você, não larga ela, não. Por quê? Porque já casou. Agora, se é solteiro, não pega julgo desigual, não. Depois você vai sofrer, né? E ainda fala assim, né, que se caso o homem ou a mulher tenha se separado e não aguente ficar só, que volte com ela e façam as pazes, né? Isso. Viu aí? É isso aí. Então, você não vê falando para largar. Tem o livro de Mateus. Eu não estou lembrando agora qual é o versículo. Eu sei do versículo, não estou lembrando o capítulo. Onde ele fala assim: aquele que largar a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e casar com outra, comete adultério. Só que isso aí está em Mateus, que é acréscimo. Quando você pega a mesma passagem que está no livro de Lucas, que tem a mesma passagem no livro de Lucas, lá não fala quem largar a sua mulher em caso de, exceto em caso de adultério e casar com outra, comete. Não, lá no livro de Lucas não tem nada disso. Por quê? Porque as escrituras não abrem brecha nenhuma para você largar a sua mulher. Fala que você pode largar, mas não fala que você pode casar com outro. Então, fala que a mulher também pode largar o homem, mas não fala que ela pode casar com outro. Não fala. Então, é uma coisa que... Aí... Mas, aí, se você olhar lá no Velho Testamento, Davi tinha 3, 4, 5, várias mulheres, né? Mas o que Alves falou? No princípio foi feito uma só.
Aí os homens é que foi lá e falou, não, eu quero 2, quero 3, quero 4, aí virou poligamia. Mas se você voltar em Gênesis, está ensinando. Era Adão e Eva. Eva e Adão. Não era para ter 2 mulheres para ele, 3 mulheres para ele, nem 3 mulheres, 3 homens para ela, 4 homens para ela. Não, era um casal. Agora, eu aconselho assim, as pessoas entra aí, pesquisa, lê a escritura, pede entendimento eterno, para ver se realmente bate mesmo, se tem que correr lá. Esse é o meu entendimento, né, irmão? Esse é o meu entendimento. Agora as pessoas vão ler aí, e aí se você achar que o seu coração não está te condenando, aí é você com o eterno, porque aí cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Eu não posso ser o seu juiz. O juiz seu é a sua consciência. Paulo mesmo falou que a nossa consciência é o nosso juízo. Então eu não posso aqui virar e falar, irmão, você não vai entrar no reino porque você não é casado e você é isso. Eu não vou chegar aqui e falar, lá está escrito essa passagem, fornicação, Exatamente. Pede eterno entendimento aí e vê o que os irmãos acham, né? Agora é pedir o eterno. Pede o eterno aí, entendimento e ora. A palavra diz assim, ó, filhinhos, se o vosso coração vos acusar, Yahweh é maior que o vosso coração e sabe de todas as coisas, né? Então, bom mesmo é nós estarmos confiantes, mas se o nosso coração estiver a nos acusar, ele conhece o nosso coração, porque ele não enxerga como vê o homem. Como nosso irmão Romilson trouxe o estudo aí, né? A Bíblia, ela foi fermentada, né? Então, eles colocaram que muito fermento, eles acrescentaram muita coisa, eles colocaram o povo para andar errando e errante, né? E hoje que a verdade está chegando em nossos corações. Então, o Altíssimo, ele também não leva em conta o tempo da ignorância. Mas é aí que mora o perigo, igual, por exemplo, ali em Mateus, ali. Quem deixar sua mulher exceto em caso de adultério, comete adultério, exceto em caso de adultério. Aí a pessoa lê um texto desse e fala, então eu fui traído, então eu posso casar de novo. Mas, então, é um tipo de coisa assim, eu passo aqui o meu entendimento com respeito a isso, é isso aí. Agora os irmãos vão clamar o eterno para ver se o que eu falei faz sentido ou não, é isso. Entendeu? Irmãos, eu queria botar só um áudio aqui para os irmãos escutarem, é só 2 minutinhos. Na era da igreja de Filadélfia, ele diz, ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz, eu sou o santo, o verdadeiro. Você não negou o meu nome. O nome veio à tona. A pronúncia do nome veio à tona novamente. Essa verdade, ela foi restaurada para nós. O nome é o fundamento de todas as demais verdades. O nome é a verdade principal. O nome de Yahshua. Hoje ele se faz presente. Yahweh dos exércitos restaurou todas as verdades. E a verdade principal, Yahshua, foi revelado a nós. Então veja bem, meus irmãos, não se envergonhem desse nome. Por quê? Porque esse nome é a bandeira que Yahweh colocou sobre os seus ombros, para que você possa levar perante as pessoas, para que você possa levar perante as nações. Este foi o nome que o Eterno escolheu para o seu filho. Ele enviou um anjo do céu até Miriam, e falou, você vai colocar o nome da criança de Yahshua. Por que o Eterno escolheu esse nome? Porque nesse nome está o seu próprio nome. O nome Yahweh. Yahshua significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. O Eterno é a salvação. Então, meus irmãos, nesse nome está o nome que está acima de todo nome. O nome de Yahweh. E é através desse nome que nós seremos arrebatados. É através desse nome que nós seremos levados para o céu. É através desse nome que nós ganhamos o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, o inimigo fez de tudo para poder apagar esse nome da história da humanidade. E, além de tudo, ele vai ter que prostrar diante desse nome. Ele sabe disso. No livro de Filipenses, capítulo 2, diz, e todo joelho se dobrará e confessará que Yahshua é o Rei, para a glória do Pai. Então o inimigo sabe que ele vai ter que prostrar diante desse nome. Por isso ele tentou acabar com esse nome. Mas hoje, graças a Yahweh dos exércitos, esse nome foi revelado a nós, meus irmãos. Então dá valor nesse nome, meus irmãos. Porque esse nome, meus irmãos, foi dado a nós. E Yahshua nos deu aquilo que ele tinha mais de valor, que é o seu próprio nome. Ele foi para o céu, mas deixou aquilo que ele tem mais de valor conosco, o seu próprio nome. É através do nome dele
que nós devemos fazer todas as coisas. Vamos emergir uma pessoa na água, é no nome de Yahshua. Vamos orar para uma pessoa que está enferma, é no nome de Yahshua. Queremos o perdão dos nossos pecados, é no nome de Yahshua. Tudo que fizerdes, seja palavra, seja feito no nome de Yahshua. Colossenses 3, versículo 17. Leve essa bandeira, meus irmãos. Hoje nós temos essa oportunidade, a mesma oportunidade que os apóstolos tiveram, de levar o nome verdadeiro, o nome de Yahshua. Não pregamos um nome pagão, não pregamos um nome inventado pela Igreja Católica, não pregamos um nome inventado pelo homem. Nós pregamos o nome que veio direto do céu, veio direto do trono, veio direto da boca de Yahweh dos exércitos. O nome do seu filho é Yahshua. Vamos pregar esse nome, meus irmãos. Chega na Eita, legal. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Áudio tremendo. Aleluia. 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 Aleluia, maravilhoso. Tem um rapaz que eu preguei para ele aqui. Ele gostava muito de cantar na denominação. Aí ele viu a questão do nome. Ele virou para mim e falou: não, Anderson, eu sei que o nome é esse aí, mas essa bandeira aí, ela é pesada demais, ela é difícil de levar. Porque se eu começar a pregar esse nome, eu vou perder a amizade com os crentes, com os evangélicos, tudo que eu conheço. Aí eu peguei e falei que não, mas essa é a condição mesmo, é uma bandeira pesada. Se fosse para ser fácil, qualquer um estaria levando. Então, por isso que Yahshua falou: Paulo é um vaso escolhido para levar o meu nome, Shaul, porque ele era um homem de coragem. Ele sabia que ele ia ter coragem de levar esse nome em qualquer lugar. Ele sabia que ele teria coragem de encarar prisões, ele iria apanhar por esse nome, mas não ia negar esse nome. O apóstolo Shaul, onde fosse preciso, ele levava o nome de Yahshua e levou, né? Levou e morreu por esse nome. E o rapaz negou. E hoje ele não está presente mais, porque eu fiquei sabendo que ele sofreu uma parada cardíaca e morreu. Ou seja, teve a oportunidade de levar o nome de Yahshua e falou para mim que não ia levar não, que a bandeira era pesada. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar igual o irmão colocou no áudio aí. Levar independente do que aconteça. Perseguição vai vir, pessoas vão afastar de nós vamos nos sentir abandonados, mas o importante é que nós estamos fazendo a coisa certa, levando o nome certo, né? Se cada um sendo a jumentinha, levando Yahshua, né? Se torna bem mais leve, né? Verdade, meu irmão. Dessa forma aí. É isso aí. Irmãos, eu vou deixar vocês aí, tá? Aleluia. Ah, tá tão bom contigo, irmão. Tá mesmo bom, irmão Romilson. Continue aí. Aqui é 1h30 da manhã e eu ainda estou acordada. Lá o Giovanni tá de Aqui dia. é 2 da tarde. Nossa, que isso, hein? Nós aqui já... 2 da tarde. Me fez lembrar de algo. E Yahshua, ele citou o fuso horário. Ele virou, quando ele fala assim, um vai estar moendo, o outro vai estar trabalhando no campo, um vai estar na cama dormindo, e ali ele cita o fuso horário. No campo, trabalhando de dia. Na cama dormindo, ele está falando da noite. Agora, interessante que na época dele, ali prova que ele era realmente o Filho do Eterno, porque ele citou o fuso horário no mundo inteiro. Aí falou, no lugar vai estar de dia, mas no outro vai estar de noite. E aí falou, um será tomado e o outro será deixado. Então, olhando a irmã Vânia agora e lembrando aqui, porque lá está de dia e nós, a maioria dos irmãos está aqui, está de noite. Eu estou de noite. É 7 horas de diferença aqui. Nós estamos no Havaí essa semana. No Havaí. No Havaí, nos Estados Unidos do Brasil é 2 horas. Aqui é 7 horas. No Havaí, irmã, você não tem medo dos vulcões aí, não? Não, tem ali do lado, ó. Acho que ali dá para ver um bem altão. Tem um bem altão. Verdade, dá para ver lá a montanha lá. Dá para ver? Dá para ver. Tem um altão. Dá para ver. Uma sombra dele lá. Não estou vendo. Mas tem um bem aqui, ó. Do lado do hotel. No tempo de hoje, eu não tinha coragem de dar um passeio por aí, não. Estamos na fé. A gente volta sábado. Bom passeio. Volta torrando.
Paz e alto, irmãos. Nossa, muito quente. Paz e Paz de alto, irmão Romilson. Paz de alto, irmão. Abençoe, Paz de alça. Depois nós estamos aí de novo. Paz de alça. Assim Nome de seja. Alxamaxê, assim Shalom, seja. irmão Romilson. E Aleluia. Agora Sim. falta pouco, porque eu creio que a tribulação está para começar. A bagaceira do mundo está feia demais, viu? Tem tá feio. Eu creio que agora vai mesmo. Paz e alto. Verdade, meu. Paz de alto. Paz de alto. E Nibiru vem Eu chegando, também né? acredito que Eu está creio. tudo chegando. Louvado seja Yahweh. E chegando. olha, Os sinais A que tá partir de hoje eu acontecendo namo- aí, Nibiru vem Ô, chegando irmão. com tudo. 38 dias? Quantos dias? Para 4 dias para 7 de abril. Falta 40 e poucos dias, né? Uau! E passa 40 e muito poucos dias. rápido. Passa voando. Passa voando. Agora nós vamos ficar muito empolgados mesmo com o arrebatamento. Nós começar a ver a Rússia descendo ali, aí acabou, aí já era. Aí pode saber que não tem volta mesmo. Né? Mas é o Eterno que fala que vai passar o queixo vai passar o anzol no queixo dele, vai arrastar, então não depende da vontade dele. Hein? Se chegou a hora, o Eterno então vai fazer acontecer. Vai sim, ok. Eu acredito, irmão, que vai acontecer mesmo, porque, igual aquele vídeo que eu fiz por último agora ali da exterminação, a Ali exterminação é tremendo, viu? aquilo ali é seríssimo. Quando a gente olha aquilo ali, depois os irmãos tiverem a oportunidade, os irmãos voltam lá e observam o que eu estou falando. Ali fala que, ali a menina mostrando Júpiter descendo, Júpiter vai descendo junto com o cometa da exterminação. Só que a hora que os dois chegam no lugar determinado ali, que o cometa chega ali entre as pernas dela e o Júpiter entra para dentro das pernas dela, o que acontece? Ele vai embora e Júpiter permanece dentro do vento. Por que Júpiter não seguiu junto com ele igual ele estava seguindo? Por que Júpiter chegou dentro do vento, ele parou e o cometa seguiu viagem? Por que o Júpiter não seguiu junto com ele? Por que o Júpiter ficou ali 9 meses? Aquilo ali é tremendo, aquilo ali é magnífico, o Eterno ali mostra, vou examinar a mulher diante dos olhos de vocês e vou fazer a gravidez ser realizada aqui durante 9 meses. Então, aquilo ali foi magnífico. E mais magnífico ainda, que eu pude observar ali, foi que eu estava aqui na Terra segurando uma revista na mesma data, 16/11/2016. E ele estava entrando lá em cima, a inseminação estava acontecendo lá em cima. Irmãos, eu não tinha nem noção que aquele sinal existia. Eu não tinha nem noção que aquele existia. É tanto que a inseminação aconteceu, ninguém sabia do sinal. Aí o que acontece? Quando chegou no 4º mês de setembro ali, no 4º mês de janeiro, fevereiro, março, abril, ali para o mês de abril, maio, que eu fui ficar sabendo do sinal. Então, eu estava com a revista aqui na Terra, e o alinhamento aconteceu, a exterminação aconteceu lá em cima. E outra, eu estava anunciando a chegada do Emmanuel Macron, mostrando a candidatura dele. Então, foi magnífico demais. E ela alinhou tudo. Então, por isso que eu acredito que o filho varão, ele está sendo formado e ele vai nascer. Na paz de Deus. Aleluia! O Yahweh Mashiach vive!